Vamos continuar o estudo do livro de João. Gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 18, aliás. O pastor já falou sobre o capítulo 18, mas eu queria voltar a alguns versículos, como ele gosta mesmo de enfatizar, para que a gente não pegue um negócio ali no meio, a gente entenda o que está acontecendo. Então, João capítulo 18, a partir do versículo 33. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de falar para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui no domingo. E o pastor falou muito sobre o ministério. Ele falou ali que Jesus esteve no Getsêmani, orou pelo seu ministério, pelos seus, que ele foi interrogado por Anás, e depois Pedro negou a Jesus. Falou também que depois ele foi apresentado a Caifás e assim a Pilatos, o governador romano. E é nesse inteirinho, nesse meio, que nós vamos estar falando sobre a mensagem de hoje, a partir do versículo 33. João, capítulo 18, a partir do versículo 33. Amém? Os irmãos acharam? Aproveitando que tem alguns irmãos de pé, você que pode se colocar de pé e quiser, vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhes: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou a judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Nós costumamos, quando a gente vai pegar um texto, quando a gente não lê um contexto, a gente tem uma ideia em mente, nós acostumamos já ir para um texto com uma ideia central na nossa mente. E a gente, não que isso seja errado, desde que você entende o que está dentro do texto. E aqui dentro do texto, o que está mais enfatizando é sobre que Jesus é o rei. Então, todas as vezes que eu enfatizar, ou que o Senhor falar conosco através da tua palavra, nós vamos entender que Jesus, ele é o rei. Nós lemos aqui no início do culto: levantai a porta das vossas cabeças para que entre o rei da glória. Jesus, ele é o rei da glória. E nós sabemos que somente por ele nós poderemos ter acesso ao reino de Deus, o reino espiritual. E aqui, quando Jesus é entregue
a Pilatos, o governador romano, aquele que governava Israel por parte de Roma, ele já começa a perguntar a Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde para ele: foi você mesmo que está perguntando, ou eles disseram isto? Então aqui no versículo 36, a gente vê que o rei declara que o seu reino não é deste mundo. Ele começa aqui no versículo 33 e diante falando. E lá no versículo 36 ele responde: o meu reino não é deste mundo. E ele fala: se meu reino fosse deste mundo, aqueles meus servos, meus ministros, não teriam me abandonado. E como nós vemos, foi falado aqui no domingo passado, quando Jesus está no Getsêmani e chega a turba dos soldados para prender Jesus, eles saem correndo. Mas Pedro fica e corta ali a orelha do Malco, mas Jesus fala que se o reino dele fosse, os servos não teriam abandonado. E a gente lendo os outros textos paralelos a esses outros evangelhos, nós vamos ver que ainda acrescenta para que estava escrito: ferirá o pastor e suas ovelhas dispersarão. Então Jesus estava falando que o reino dele não era deste mundo, apesar que nós sabemos que Jesus governa sobre todas as coisas. Nada, nenhum governo, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum sistema está acima do poderio do nosso Rei Jesus Cristo. E é interessante que, se você voltar lá no capítulo de João, no capítulo 6, no versículo 15, quando Jesus ele multiplica os pães, o povo ele tem a intenção de pegar Jesus e fazer que ele seja o rei. Mas Jesus, conhecendo isso, ele vai e retira-se para o monte para orar sozinho. Porque o judeu, ele entendia e ele queria que o rei fosse um rei político, um rei que viria e que tiraria a nação de Israel do poderio de Roma. Eles estavam querendo um rei que iria prover o pão, queria prover os peixes para ele. Eles não precisariam trabalhar tanto, não precisariam se preocupar com o alimento, porque o rei ia prover a nação deles. E é muito interessante que a gente faz um paralelo com a história antiga, e às vezes nós também estamos buscando um rei dessa maneira. Um rei que, se eu for filho ou filha do rei, eu vou ter o melhor emprego, eu vou ter a minha melhor casa, o meu melhor, e eu não vou ter nenhuma adversidade, eu não vou passar nenhum problema, porque eu sou filho do rei. E muitas das vezes as pessoas buscam isso também. Mas Jesus declara no versículo 36 que o reino dele não é deste mundo. E quando Jesus vem anunciando, João Batista também anunciado: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque Jesus veio e agora o rei está presente. O reino de Deus estava sendo inaugurado, porque o rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 39 ao 40, acompanha comigo assim, diz assim: é costume entre vós que eu vos solte por ocasião da Páscoa. Que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Barrabás era salteador. O povo não escolheu o rei. O rei a qual era prometido. O rei de Israel. O rei que governa sobre todas as coisas. O rei que declarou lá a Pilatos: eu vim para isto, mas o meu reino não é daqui. Eles escolheram o salteador. Aquele que, segundo a tradição, seria um zelote. Aquele que teria matado alguém pela causa que ele acreditava, que estava preso. E o povo escolhe aquele homem. E nós temos uma mania muito ruim
de às vezes até repetir um ditado que dizem por aí, que a voz do povo é a voz de Deus. E nós vemos aqui que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque mesmo o rei presente, mesmo o rei, o santo, estando perante eles, eles escolheram um salteador. Ainda que sejam induzidos pelos líderes religiosos daquela época, mas isso não anula a responsabilidade do povo. Quando nós não escolhemos o Rei Jesus como o Senhor da nossa vida, como aquele que governa sobre todas as coisas, colocamos a esperança em algo que não é o Rei, isso não anula a sua responsabilidade de não ter escolhido o Rei. Então nós vimos que o rei declara que o reino dele é espiritual, o povo não escolhe o rei. Aí no capítulo 19 em diante diz assim, acompanhem comigo. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram-no como um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilato e lhe disse, eis que vos apresento para que sabeis que eu não achei nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilato, eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, crucificam. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai, porque não acho crime algum. O rei que declarou que o seu reino é espiritual, o rei que o povo não escolheu, agora o rei é humilhado por causa do seu título de rei. Olha para vocês verem o tamanho do que os homens, que o inimigo das nossas almas, influenciam também esses homens, ainda que eles eram responsáveis. Já que você é rei, o que eles fazem? Eles mandam, Pilatos manda soltá-lo, os soldados pegam ali um manto, uma púrpura, colocam espinhos na sua cabeça, lhe dá bofetadas, coçem, batem, dilaceram o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu título, pelo título de ser rei. Não só isso, Pilatos chega para ele e fala assim, eis o homem, é como se ele tivesse, eis o seu rei, escarnecendo, zombando daquele que é o rei dos reis. Mas eles não sabiam ainda que ele é realmente o rei. Então Jesus, o rei, ele foi humilhado por causa do seu título de rei. E agora, eles falam que aí Pilatos fala assim, lá no versículo 10, um pouco antes, versículo 9. Após tudo isso, o povo falar que ele fosse crucificado. E eles falavam que ele deveria ser crucificado porque ele dizia ser filho de Deus. No versículo 8 em diante do capítulo 19 diz assim, Pilatos, ouvindo tal declaração, mais ainda temorizado ficou, porque o povo pedia para crucificar. Tornando a entrar no pretório, perguntou Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me responde? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, e de cima não se fosse dada. Por isso, quem entregou a ti, maior pecado tem. Ninguém tem autoridade sobre o rei se do Pai não for dado. Pilatos não tinha autoridade se Deus não tivesse dado autoridade a ele. É isso que Jesus está falando. Mas Jesus, da mesma maneira também, ele fala, mas você está pecando. Mas aquele que te entregou tem pecado maior ainda.
E Pilatos não era inocente não, irmãos. Quando a gente vê lá em Mateus, no capítulo 27, vai falar que a mulher de Pilatos sonhou e fala com ele, não se intromete aí, na minha linguagem, mas é isso que ela diz, não se envolva com o julgamento desse homem, porque ele é justo, e muito sofri em sonhos por causa deste homem. Só que Pilatos, assim como muitas pessoas, temendo o seu posto, temendo que ele fosse tirado, e Pilatos já tinha feito lá alguma coisa, e o seu reinado, o seu governo já estava sendo ameaçado, ele temeu que ele fosse tirado de vez, e temeu a multidão que o pedia para ser crucificado. Ninguém tem poder sobre o rei se não for dado pelo Pai. Todos os governos, toda a autoridade, eles estão sujeitas a Deus. Mesmo eles sendo desobedientes. Ele fez porque era a vontade de Deus. Estava no caminho de Deus, era propósito de Deus. Mas Pedro, quando ele se levanta, ele fala assim, lá em Atos, no discurso que ele teve após o batismo de Pentecostes, ele fala assim, vocês mataram a Jesus. Mesmo no plano de Jesus, de Deus, que Jesus fosse entregue, que Jesus fosse morto, o povo teve a culpa dele, foram responsáveis porque mataram a Jesus. Mesmo nós também, sabendo que nós devemos obedecer a Deus e que temos um corpo que está sujeito ao pecado, mesmo assim, você é responsável se você peca ou se você não peca. Nós somos responsáveis. E a palavra vai dizer que quando nós não damos o devido valor que Cristo fez por nós, é como se nós estamos pecando de forma libertina, nós estamos não dando valor ao sacrifício que Cristo fez por nós. E nós vamos ver isso lá na mensagem da ceia, que nós vamos estar falando isso. Amém? Ficou entendido? Quando nós estamos pecando de forma libertina, não é aquele pecado que é para o acidente. Eu continuo da mesma forma. É como se nós estivéssemos crucificando, como se nós não dessemos valor ao que Cristo fez na cruz por nós. Então, todos os homens, todos os governos são responsáveis. Então, o rei se declara que seu reino não é deste mundo, o povo não escolhe o rei, o povo não tem escolhido o rei até os dias de hoje, por isso tanta blasfêmia, por isso tanto pecado. O rei é humilhado por causa do seu título, não é como os reis que querem ser os reis dos dias de hoje, cheio de vanglória, cheio de poder, querendo servos e mais servos, querendo reinar sobre os outros. Não, o rei verdadeiro foi humilhado por causa do seu título. Ninguém tem autoridade sobre o rei se não for dado pelo o Pai. E agora, a partir do versículo 14 e 16, acompanhem comigo, versículo 14 e 16, do capítulo 19, diz assim: E era para a seve pascual, cerca da hora sexta, e disse os judeus: Eis aqui o vosso rei. Eis aqui o vosso rei. E eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Veja que rei está sempre presente no texto, sempre afirmando, ainda que seja de forma intencional ou não. Jesus, ele é o rei, ainda que seja de forma que eles não acreditavam, mas Jesus é o rei, Jesus foi feito rei, ele é o rei, e Jesus, ele continua sendo o rei. Respondeu os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. O rei aqui agora é condenado à morte. E eles apelaram: olha, Pilatos, já que
segundo a nossa lei, você não quer nos ouvir. Já que ele blasfemou sendo filho de Deus, você não quer nos ouvir. Já que nós escolhemos o outro lá, nós não escolhemos o rei. Já que nós não reconhecemos o seu reino espiritual, nós queremos um rei, então vamos apelar para o seu rei, aquele que tem autoridade maior sobre você. César é o nosso rei. E era uma hipocrisia, porque eles não gostavam do governo de Roma e queriam um rei que tirasse eles do poderio de Roma. Já que eles falaram assim, já que nós não podemos, vamos usar a boa política com o Pilatos. Nós não temos outro rei. Era como se eles estivessem dizendo assim, o nosso rei é Pilatos, nosso rei não, nosso rei é César, e se você não for conosco, você é contra César. É como se eles estivessem falando de forma subentendida isso. Então, Pilatos, mesmo sendo orientado pela esposa dele para não entrar naquele julgamento, não condenar o justo, mesmo sabendo que, como ele mesmo disse, ele não tem pecado nenhum, eu não achei nada que o condenasse, mas com medo de perder o seu posto, mas com medo ali de César fazer alguma coisa contra ele, ele cede. Aí você fala assim, não, Pilatos é vacilão demais. Mas nós, muitas das vezes, como somos confrontados, quando vamos perder os nossos privilégios, quando nós vamos deixar de ter algo, nós também pecamos. Pecamos e somos responsáveis. Porque devemos pregar a Cristo, devemos testemunhar e quando tivermos a nossa fé provada, nós devemos manter servos do Rei, sabendo que Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei, e sendo Ele Rei, Ele governa sobre as nossas vidas. E agora o Rei é condenado à morte, mesmo Pilatos sabendo de todas as coisas. E no versículo 28 ao 30, versículo 28, diz assim, antes do 28, vamos aqui no versículo 17, que eu estou pulando uma parte muito importante. No versículo 17 do capítulo 19 diz assim, tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então crucificaram com eles outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Se eles zombavam do rei, que tinha um reino espiritual, se eles zombavam e não queriam rei Jesus, agora Pilatos, a gente não sabe a motivação, mas a gente entende que é tudo dentro do domínio e do governo de Deus que influenciou Pilatos a escrever Jesus, o Rei dos Judeus. O Rei, ele foi crucificado com o seu título, Rei, não só Rei dos Judeus, mas Rei de todos aqueles que reconhecem o seu governo. E é o nosso Rei. Jesus, ele é o nosso Rei. E agora esse Rei que recebe ali, que é honrado, que recebe, que é glorificado com o título de Rei, agora, após ser condenado à morte, ele vai morrer pelo seu povo. Aqui no versículo 28 do capítulo 19 diz assim, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando a um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinado a cabeça, rendeu o espírito. Agora o Rei, cujo reino é espiritual,
cuja foi humilhado por causa do seu título. Agora o rei, ele morre. Ele entrega o seu espírito ao Senhor para que hoje nós tivéssemos vida. Para que hoje nós pudéssemos participar um dia com o rei do seu reinado. Estarmos com ele no seu palácio eterno, onde estaremos dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus lhe rende o Espírito e, por ser Páscoa, as pessoas pedem que ele quebre as pernas daquele soldado. Mas o rei, apesar de ser humilhado, apesar de não reconhecer, como já estava dito, ele não teve nenhum de seus ossos quebrados. E foi também, como já estava escrito na palavra de Deus, para testificar que ele era Jesus, ele foi transpassado por uma lança, a qual saiu água e sangue. E o rei também, ele foi depositado ali o seu corpo num sepulcro novo, depositado pelo aquele seu discípulo oculto, o José de Arimateia, a qual temendo, o seu poço, temendo o povo, ele era discípulo oculto de Jesus, juntamente com Nicodemos, que ele conversa lá em João capítulo 3, pegam o corpo de Jesus e depositam ali naquele sepulcro novo. Irmãos, apesar de tudo isso que foi dito, que você possa saber que Jesus, ele é o Rei. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, não porque ele tinha pecado, porque Jesus não pecou, mas para pagar a dívida que era nossa, junto ao Pai. Ele nos justificou. O Rei morreu pelos seus servos. Se a gente pegar a ideia de rei do mundo, a concepção do rei, é aquele rei que deve ser servido, é aquele rei que tem todas as regalias, mas o rei verdadeiro, o único rei verdadeiro, rei de toda a terra e rei dos céus, que não só foi rei, mas continua sendo rei e que governa sobre todas as coisas. Ele se fez servo, ele morreu, e a ele toda a honra e toda a glória. Ele é o nosso rei. Certa vez, os seus discípulos, querendo ser maior do que os outros, Jesus falou com ele: os reis deste mundo, a autoridade desse mundo procuram ter mais servo, mas vocês não são assim. Vocês são para servir. E nós devemos servir um ao outro. E nós devemos servir entendendo que Jesus é o nosso Rei. Jesus Cristo é o Rei. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso Rei e que governa sobre todas as coisas. Amém?